Olá pessoal, como vocês estão? Bom, eu tô bem. Aqui é amanhã e é uma manhã muito bonita, muitos pássaros. Não sei se vocês conseguem ouvir. Tá muito legal aqui. Bom, é nesse clima de tranquilidade que eu quero trazer para vocês duas experiências que me trouxeram um certo nível de comprovação. Uma delas ocorreu há uns dias atrás. Na verdade, acho que há um mês e meio atrás. Um mês e meio. Eu fui deitar, simplesmente fui deitar, mas eu fui deitar relaxado, tranquilo, o dia foi bom. Eu coloquei fone de ouvido, comecei a ouvir Mozart, música clássica, eu gosto de música clássica, isso me relaxa bastante, então eu comecei a ouvir música clássica. Coloquei o fone, relaxei e, e fui deitar. Adormeci tranquilamente, né? Tal. E com fone de ouvido, ouvindo música clássica. Era um mix, né? Não era só Mozart, era Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, essa galera. E aí nessa que eu me deitei, eu acho que não demorou muito, eu comecei a sentir a lucidez vindo. Eu tava num processo ainda de sonambulismo, aquela ideia da consciência variando, imagens passando, assim muito rápido, como se você estivesse entrando em um sonho ou ou estivesse lembrando de coisas do dia a dia. Eu tava nesse processo, esse processo aí de hipnagogia, né? Esse processo hipnagógico do cérebro. E tava tranquilo, tal. Aí daqui a pouco essas imagens que antes eram muito complexas e passavam de forma aleatória, elas começavam a fazer sentido. Então eu fui adquirindo lucidez de que eu estava num processo hipnagógico, né? Isso é muito comum na saída do corpo. Às vezes você está a mente conturbada, você não consegue às vezes respirar direito, uma coisa muito aleatória, e você vai adquirindo consciência daquele estado e pum, acorda. Acorda fora do corpo, né? Ou acorda no corpo também, isso acontece. Então eu comecei a sair desse estado de aleatoriedade e fui entrando um estado de um estado de lucidez. Então, nesse estado de lucidez, onde a consciência começou a tomar conta de si mesma, eu fui ficando cada vez mais leve, me sentindo cada vez mais leve. E por experiência pessoal, eu já sabia o que estava acontecendo. Poxa, estou no processo de saída do corpo. Estou no processo de saída do corpo, vou deixar acontecer naturalmente, né? Às vezes você precisa realmente pensar em sair, aí você começa a se desprender do corpo físico, naturalmente. Qualquer pensamentozinho diferente, se você não tem controle, você volta para o corpo físico. É um descontrole, né, seu, um descontrole pessoal, que ele tem que treinar para você manter a lucidez, o controle, a serenidade. Então eu mantive a serenidade, o controle daquilo, mas deixei acontecer naturalmente. A lucidez veio, eu entendi o que estava acontecendo e comecei a me desprender. Aí fui desprendendo do corpo físico, né? Eu não vi meu corpo astral, eu só estava focado ali em tentar sair do corpo físico. E fui, não consegui. Saí até mais ou menos a metade. Fiquei preso pelo quadril. Tentei novamente, né? Voltei, tentei novamente, não consegui. Aí acho que nessa terceira ou quarta tentativa, eu consegui sair completamente e ficar em pé do lado da cama. Nesse momento, eu não tentei fazer nenhum tipo de experiência no sentido de ver meu corpo físico ou ver alguma coisa no quarto, porque eu já fiz essas experiências antes. Então eu simplesmente queria sair de perto do corpo físico, porque eu sei que o corpo físico ele atrai você. Vocês têm um elo energético denso e o corpo físico te atrai, é natural. Principalmente nesses estados
próximo da manhã, que você está no estado de quase acordar, que ele já está nesse processo de você de reencaixe e aí você acordar, é mais difícil ainda. Então simplesmente me afastei, a porta do quarto estava aberta, eu saí por ela. Eu não, na verdade eu não lembro se ela estava aberta ou não, ou se eu atravessei ela. Não, realmente eu não lembro disso. Bom, fui, segui andando e o que eu pensava no momento? Não, tranquilidade, tranquilidade, vou só caminhar aqui até a cozinha e vou ver o que tem na cozinha. A cozinha já dá em uns 10 metros do corpo, acho que tá bom. E lúcido, completamente lúcido. Eu fui na verdade flutuando. Eu fui flutuando assim, eu sentia isso, que eu estava flutuando, volitando. Então, cheguei na sala, olhei tudo ao redor, tava meio escuro, né? Porque a luz estava apagada, ou tava de madrugada ainda, mas tinha uma claridade no ambiente diferenciada, né? Tudo era igual, tudo no sentido de que os móveis estavam nos mesmos lugares, tudo igual, só que a energia que eu sentia, a sensação interna era diferente. Era, era como se eu pudesse sentir a energia real da casa, a energia psíquica dos moradores, o que estava por ali, o que já esteve por ali e talvez até o que viria a estar ali. Porque você tem essa noção fora do corpo, a sua consciência ela está expandida, você capta mais informações, aí como você vai digerir essas informações, bom, é um processo interno de cada um. Mas se treinar bastante, você consegue sim pegar informações de prever futuros prováveis, ver até cenas que já aconteceram. Você consegue ter digamos assim, esse manejo com essas informações que estão no plano espiritual ali circundando o ambiente. Isso muitos projetores conseguem e alguns conseguem esporadicamente. Mas isso é possível. Isso é possível. Enfim, comecei a olhar o ambiente, sentir as energias e tal, e vi que não tava uma coisa tão boa, né? Não tava uma energia tão agradável assim. Isso é bom da gente conversar aqui, você sentir a energia da sua própria casa, do seu próprio ambiente, porque você pode ver a essência da sua média energética, da sua média das suas ações, como elas influenciam no ambiente. Aí você sente a energia do ambiente, caramba, nossa, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Depois você sai de novo do corpo e já se sente melhor no ambiente, no mesmo ambiente, as coisas já começaram a mudar. Eu acho isso muito, é uma das ferramentas que quando eu não tenho projeção por muito tempo, eu fico meio apreensivo, porque a projeção ela te dá isso, ela é como se fosse eu diria, uma abertura para vários outros sentidos, né? Você tem aqui os cinco sentidos, né, naturais, e quer dizer, tem até discussões sobre ter mais sentidos, mas vamos no tradicional, cinco sentidos. Então quando você sai do corpo, você aumenta isso. O seu corpo astral, você aumenta muito isso. Então esses outros sentidos, eles fazem falta quando você está acostumado com eles. Eles fazem muita falta. Imagina você ver agora e ficar cego. Faz falta, se acostuma depois, mas faz falta. Então me faz falta quando eu não tenho projeções por muito tempo. Eu me sinto assim meio que órfão da espiritualidade. Bom, nesse ambiente todo eu olhei para a porta. Olhei para a porta aqui da cozinha. Achei de uma energia diferente ali, mas também não me liguei muito. Eu já estava para sair, ir voar e fazer alguma coisa diferente, sair de casa, né, e ver a rua, não sei. Eu já estava para fazer isso quando eu vi uma criança passando de uma porta para outra. Passou assim, correndo. Aí a minha ação instintiva foi olhar, né? Olhei e era meu filho. Eu tenho um filhinho de 3 anos e era ele.
ele tinha passado do nosso quarto, né, do quarto onde eu durmo com minha esposa, ele tinha passado desse quarto pro quarto da tia dele. Passou correndo mesmo assim, brincando. Brincando, menino, brincando. Aí eu olhei e achei interessante. Mas será que... Aí perguntei, indaguei a mim mesmo. Será que o Ian tá fora do corpo ou será que ele acordou? Aí pensei, vou ver. É uma oportunidade de fazer um teste aí de comprovação pessoal, né? Já não preciso mais, porque já fiz muitos testes de comprovações para testar se realmente... Será que o que eu estou vivendo aqui fora do corpo é uma coisa que só acontece na consciência, a capacidade da consciência criar todo esse cenário, como se fosse um sonho lúcido? Ou será que não? Que realmente existem outras dimensões não físicas e que nós estamos aqui por conta de um projeto maior, né? E esse corpo foi construído com base nesse projeto e a minha essência, que sou eu que estou falando com vocês aqui agora, está encaixado nesse corpo físico por processos tecnológicos muito avançados. Foi isso que eu perguntei a mim mesmo e questionei, e com base nas minhas comprovações pessoais eu cheguei à conclusão que não. A porcentagem é maior de realmente ser a segunda opção, ou seja, nós estamos vivendo nesse corpo físico porque existe um projeto para tal acontecimento. As probabilidades são a nível do que eu percebo e a nível das comprovações que eu já tive fora do corpo, eu diria que é 80% de ser isso e 20% de ser qualquer outra coisa menos coisa do cérebro, coisa só da sua consciência e do seu cérebro. Eu tenho certeza absoluta que a projeção astral e que toda essa coisa não tem nada a ver com o cérebro físico, no sentido de que tá tudo acontecendo ali só na sua cabecinha. Porque se tivesse, a gente não teria projetores se encontrando no astral e lembrando de tudo depois, né? No mínimo, as informações elas estão sendo transmitidas pelo espaço-tempo, e as pessoas estão tendo então sonhos em conjunto pelas informações. Isso é uma teoria, mas veja, não está acontecendo só no seu cérebro, é uma coisa maior. Mesmo nesses processos onde os projetores se encontram no astral e depois lembram de tudo, e tantas outras comprovações. Bom, viajamos agora, né? Enfim, vamos lá. Então, vi meu filho passando e pensei, vou lá ver. Vou ver o que tá rolando. Aí pensei no corpo físico, voltei, né? Isso é uma técnica, você pensa no corpo físico, você volta, sente um puxão assim. Às vezes você não sente esse puxão, mas às vezes só acorda. Então eu senti um puxão aqui, talvez aqui na nuca, eu não sei. Então acordei. Quando eu acordei, foi muito interessante, porque eu acordei e olhei pra ele. Eu já acordei olhando pra ele, indo pra olhar pra ele, né? Já foi quase que muito rápido. Justamente pra ver, será que ele tá lá? Será que ele tá meio que eufórico? Eu queria saber, né? Eu achei interessante a situação. Então, olhando pra cama, ele tava lá. E assim que eu acordei, ele falou alguma coisa. Ele falou quase que uma frase inteira embolada. Era algo como papai, ou papai brincar, alguma coisa assim. Ele falou. Eu olhei, ele falou, aí mexeu a mãozinha assim, sabe? Ele mexeu assim a mãozinha, como se estivesse sonhando mesmo. E pronto, voltou a ficar quietinho e dormir. Isso era por volta de 5 horas da manhã. E eu fiquei muito feliz com essa experiência, porque eu pude testar a minha capacidade de tranquilidade, de parar e raciocinar sobre o que está acontecendo. Então isso é uma autoanálise. Eu fiz uma autoanálise de toda a experiência, todas as minhas ações, sabe?
Porque quando você dá liberdade para alguém, liberdade total, você consegue ver traços dessa pessoa, porque ela está no ambiente livre de amarras. Quando você está no ambiente livre de muro, de amarras, você pode fazer o que você quiser. Bom, para um observador, o observador ele pode pegar muita informação preciosa desses momentos, onde a pessoa tem muita liberdade. E aí você vê as ações dela. E aí você vê os traços na personalidade, qual o direcionamento dessas ações, por que elas acontecem, o que eu poderia fazer para evitar alguma ação, né? Tirar proveito dessa observação. Então a autoanálise, quando está fora do corpo, a autoanálise dos sonhos, analisar os sonhos, analisar a sua consciência, o seu subconsciente, analisar o que está lá no fundo, é muito importante, porque nos traz muita riqueza de informações para melhoramento interno. Muito, olha, nossa, muito. É como se, quando você começa a analisar os sonhos, as projeções astrais e os sonhos lúcidos, é como se você tivesse um psicólogo do lado, te ajudando na vida inteira, sabe? A ideia de você fazer autoanálise com essas ferramentas é como se você tivesse um psicólogo do lado a vida inteira, e isso é muito bom. Isso aí eu gosto muito, né? Então eu acordei lá, fiz tudo isso, né? Anotei no meu caderno de sonhos, o meu diário dos sonhos. E falar em diário dos sonhos, o livro vai sair, né? Eu tô escrevendo um livro, eu já postei lá eu postei no Instagram, né? Talvez, se você não tá sabendo, eu tô escrevendo um livro, como se fosse um diário de todas as minhas experiências, né? Eu vou explicando ali como é que aconteceram, e também coloco as datas, o dia direitinho, né? As que tem data, mas a maioria tem. E cada experiência, ela tem uma ilustração no final. Eu gosto muito de desenhar, então eu ilustro cada experiência. Então cada história é uma ilustração. E inclusive hoje eu tive um sonho, não lembro direito, tô lembrando mais ou menos agora. Tive um sonho sobre o livro já pronto, assim, era mais ou menos dessa grossura, assim. Eu falei 250 páginas, eu não lembro, eu tava conversando com alguém sobre esse livro. Então, aí já entendeu? A gente já vai se sintonizando com a coisa e vai vendo traços do que a gente gosta, do que a gente é de verdade. A lembrança dos sonhos é muito importante. Bom, por hoje é isso. Gratidão por vocês terem assistido até aqui. E como sempre eu tenho falado, vou fazer um vídeo explicando o que é a projeção astral, como ocorreu comigo, como eu fiquei sabendo disso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Então, gratidão. Até um próximo momento.